E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Alunação Esoterismo, é um prazer te receber por aqui. Eu sou o Leandro, estamos juntinho começando os trabalhos de hoje no canal. E o tema para essa nossa consulta é: ele ou ela perdeu o interesse ou ainda tem intenções comigo? Vai quebrar o silêncio? Então é uma consulta para você que está vivendo aí uma fase sem comunicação, com um ser de luz que não anda tão iluminado assim, convenhamos, porque te deixou falando, não responde mensagem, não chama para conversar, não diz mais aquilo que quer e também o que não quer. E aí você fica nessa situação que é muito chata, faltando um posicionamento, né, da pessoa de quem você está afim para você saber o que esperar. A pessoa não diz nem que quer e nem que não quer mais e, né, fica esse negócio no stand-by, suspenso aí, e a pessoa também não fala nada. Então, eu vou te ajudar exatamente se você está vivendo esse tipo de situação. Vamos ver se essa ausência, esse silêncio dele ou dela com você representa alguém que perdeu o interesse, ou se de repente é uma fase difícil, né, dele ou dela, um momento onde as coisas não estão fáceis e a pessoa não está em condição de corresponder. E vamos pesquisar nas cartas também se é alguém que vai quebrar esse silêncio com você, né, se vai se apresentar um pouco mais. Então esse é o nosso assunto aqui. Vou ler para você o tarot tradicional, tarot da Renascença e baralho cigano. Amparo da espiritualidade durante o decorrer dessa nossa consulta com Mãe Nanã Buruquê. Acendi a velhinha para ela aqui hoje, né? Então, Mãe Nanã que vai tirar do nosso caminho tudo aquilo que está fazendo mal, tudo que atrapalha a nossa evolução, para que a gente tenha mais condições de evoluir, de progredir, sem ficar derrapando. Então, Nanã é aquela que vai realmente tirar da frente o que impede a nossa evolução, trazendo uma limpeza espiritual muito importante então para o nosso caminho. Usa o campo dos comentários para deixar o seu pedido então na força de Nanã Buruquê, né? Se você está sentindo que a vida está travando em alguns pontos, está difícil de fluir, né? Então está difícil de evoluir, Mãe Nanã vai te ajudar nisso, certo? Deixa o seu pedido aí nos comentários ou apenas o seu nome para a vibração, se você não tiver um pedido para direcionar. O seu nome, nome de familiares, de conhecidos, de quem você sentir que precisa dessa força nesse momento e a quem você queira ajudar. Pode deixar nomes ou iniciais, certo? Como sempre. Se for a sua primeira vez, te convido a participar comigo. Vem, se inscreve no canal, estou aqui todo dia colocando as cartas, faço esse trabalho com bastante dedicação, então te aguardo. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Galera, todo mundo deixando o like, posso contar com vocês, isso ajuda bastante aqui a sequência do trabalho, o vídeo chega a mais pessoas, tá? E aí mais gente pode também receber esse tipo de ajuda que eu me proponho a levar diariamente. Então vamos lá, vou passar os nossos decks aqui para o cantinho, você vai escolher a sua pedra e vamos ver o que vai acontecer para você nessa consulta. Na minha mão esquerda a jade, na minha mão direita quartzo azul. Escolhe a sua pedrinha, veja a que chama mais a sua atenção, pausa o vídeo se precisar, pode participar das duas, né? Sempre passo essas orientações, porque sempre tem gente nova chegando no canal e às vezes precisando saber como pode proceder, né? Então você tem liberdade aqui nesse momento para escolher uma das pedras ou para seguir as duas. Fica a seu critério, faça como você sentir que deve ser feito, tá? Sua alma sabe, então segue aí a sua intuição. E eu vou começar pela jade, sempre dou o ponto de partida aqui pela pedrinha que eu coloco na minha mão esquerda. Então a jade está ali, vamos às suas cartas. Salve espiritualidade, Saravananã Buruquê, Salubananã, sua bênção, sua proteção, tira Mãe Nanã do nosso caminho, tudo aquilo que seja prejudicial, tudo aquilo que atrapalha, que impede a nossa evolução, todo tipo de circunstância que nos causa atrasos, nos liberta dessas amarras. Então, Mãe Nanã, é o que pedimos aqui e a inspiração para que possamos encontrar a melhor resposta dentro dessa consulta com direcionamento afetivo, visando o equilíbrio emocional. Arcanos maiores do tarot tradicional já preparadinhos ali para você. Estou organizando agora os menores. Aí a gente parte por aqui,
depois eu vou pegar o tarô da Renascença e depois o baralho cigano. Então, tem bastante informação aí para te passar. Mentaliza o ser de luz aí, que como eu disse, não anda tão iluminado assim, né? Não é aquela beleza de ser de luz, mas vamos ver, né? Como é que fica aí, gente. Suas cartas. O louco, 4 de paus, o mago, junto com 7 de ouros, a justiça e o 7 de paus. Olha, o tarô abriu de uma forma bem positiva aqui para você, viu? Já dá para dizer de cara, se é alguém que perdeu interesse? Não, não vejo esse interesse perdido não, tá? E já vou te arrematar de cara essa questão, né? A gente tem muita informação para passar, mas às vezes eu acho importante quando eu pego, assim, já no primeiro momento, uma resposta para te dar, porque eu sei que você chega numa ansiedade muito grande, às vezes numa certa aflição, uma certa angústia, né? E às vezes você quer uma resposta para se tranquilizar. Isso já afasta a ansiedade, afasta a adrenalina, aí você consegue se acalmar e fluir melhor na consulta comigo, porque aí você se torna uma pessoa mais receptiva, consegue absorver mais as ideias. Então, de cara, eu já vou te dizer aqui, não é alguém que desistiu, não, por essa carta aqui, olha, do 7 de paus, que mostra um espírito de luta, de alguém que vai lutar para manter uma conquista, para manter uma posição, certo? Então, por mais que as atitudes dele ou dela com você agora não sejam condizentes com a ideia de alguém que gosta e que quer manter uma conquista, eu vejo essa postura assim, a de alguém que não está abrindo mão, que não está desistindo, certo? Aqui nós temos alguém que luta para manter algo, nesse caso, para manter algo com você, né? Então, ainda há intenções dele ou dela com você, sim, isso está manifestado para nós aqui nessa carta, ok? Ao mesmo tempo, esse 7 de paus veio junto com a justiça, que traz um aspecto muito forte de razão. Então não é um momento emocional que a pessoa vive, né? De se entregar às emoções, de uma postura mais emotiva, de demonstrar sentimentos. Então eu acredito que seja a pessoa colocando as coisas na balança agora, precisando organizar as ideias, né? Isso sugere provavelmente questões da vida que entram como prioridade agora, problemas para se resolver, onde uma série de preocupações talvez estejam presentes e aí a pessoa precisa de fato organizar os pensamentos. Vejo essa justiça como aquele alguém então que de fato não se coloca tanto ao seu lado, pode passar uma imagem de frieza, distanciamento emocional, porque a justiça traz muito mais da razão, da pessoa se guiando pelo racional, olhando para o que deve ser feito, tá? Então, passa essa imagem mesmo. E, ao mesmo tempo, também somando informações a isso, nós temos aqui esse 7 de ouros, que indica uma fase na qual a pessoa está, de fato, adiando algumas questões com você, na parte afetiva, na parte emocional. Já vimos a justiça colocando essa distância emocional, alguém mais dentro da razão, provavelmente lidando com preocupações, vendo o que precisa resolver, né? Vendo como alcançar um equilíbrio aí para poder viver melhor, até para se poder criar oportunidades. Talvez é assim, o que acontece muito? Nós gostamos demais de alguém e é natural que nós queiramos reciprocidade, intensidade, expressão do afeto, entrega, né? E se a pessoa não nos oferece isso, a primeira ideia que passa pela nossa cabeça é a de má vontade, é de alguém que está nos tratando mal, e a gente se esquece de ver que do outro lado também é um ser humano e que também pode ter dificuldades, pode passar por problemas, então existe uma necessidade de se adiar algumas coisas, né? Então a gente tende a crer que está tudo certo com a outra parte, né? E é só má vontade. Às vezes não é o momento, não é um bom momento de vida para ele ou para ela, né? Então eu vejo essa questão aqui no 7 de ouros como alguém adiando certos assuntos também, tá? No que diz respeito a você, isso explica afastamento, explica a distância. Aí você pode pensar, poxa, mas era só me dizer. E eu concordo com você. Talvez tenha faltado
comunicação. Acho que foi a pessoa que não se colocou da melhor maneira com você, né? Deixou de expressar algo que simplesmente poderia ser dito. Olha, eu tô afim de você, eu gosto de você, mas a situação é essa, não tô no meu melhor momento, né? Tô precisando lidar com uma certa circunstância e isso tá realmente agora tirando o meu foco para poder fluir mais fácil e tal. Então, assim, vai ter que ficar para depois, né? Eu acho que faltou esse tipo de conversa. É aquela pessoa que simplesmente deixou tudo meio no ar, criou um suspense e te deixou nessa situação muito chata, né? De não poder saber o que a pessoa quer, porque não diz nem que quer e nem que não quer. E aí você fica sem saber se a pessoa ainda tem alguma intenção, se perdeu o interesse, né? E deixou de querer conversar. Então pode ser aquela pessoa que deu uma travada por também não saber exatamente como se posicionar com você. E aí é aquela fuga que as pessoas dão, né? Quando não sabem encarar direito os fatos. Então veja um pouco dessa postura também, tá? Mas não veja alguém desistindo de você não, certo? Perdendo o interesse. Intenções estão aqui. É alguém que vê caminhos entre vocês. E mais das intenções estão aqui no mago, certo? Que aponta para um caminho para vocês trilharem. Esse mago reflete a necessidade dele ou dela realmente de resolver algumas questões agora. Então, a justiça atuando muito, trazendo essa razão, a pessoa organizando uma coisa de cada vez na vida. Eu acho que faltou mesmo a comunicação, né? Nesse ponto é que o ser de luz pecou aí com você, né? Faltou conversar um pouco mais. Olha, não dá para manter algo agora, né? Mas isso não significa que eu não tenho intenções, que eu não te respeite. Talvez, né, como eu falei, isso pode acontecer pelo medo também, de a pessoa não saber qual é a sua reação, achar que você pode interpretar mal, e achar que são palavras que estão disfarçando uma atitude de te deixar, tá? Então eu acho que é aquela pessoa que acabou simplesmente optando por não dizer nada e deixar as coisas, né, caminharem por si só. E isso, de modo geral, não é legal, né? Mas olha só, aqui nós temos o louco, mostrando então a pessoa que vai buscar experiência com você, é uma pessoa que tem uma dose de receptividade sim, para se lançar, para viver o que há entre vocês. Por outro lado, eu preciso falar, o louco não é aquela pessoa tão comprometida, né? Então isso também mostra um momento dele ou dela de não se prender ao seu lado. Isso você precisa saber para entender também o que pode fluir melhor, né? Então, por exemplo, cobranças emocionais não vão ajudar. Se você fez isso em algum ponto, né, de querer um posicionamento da pessoa, olha, o que você quer de fato comigo? É algo sério ou não é? Então é aquela pessoa que pode ter se afastado também porque se sentiu contra a parede, né? Ficou acuado e aí a tendência das pessoas quando se sentem assim é a de dar uma afastada mesmo, tá? Então saiba, o momento dele ou dela não é o de se prender. O louco traz essa importância de a pessoa experimentar a liberdade, o que não significa ser mal intencionada, o que não significa querer levar as coisas na bagunça, mas significa que a pessoa não está no momento realmente de conduzir responsabilidade afetiva, de assumir verdadeiramente uma relação séria, de modo a você poder saber que é aquela pessoa que está sempre ao seu lado, né? E às vezes a gente quer organizar desse jeito, mas depende de quanto cabe na vida também. Eu falei para você que é uma pessoa possivelmente com preocupações, com problemas para resolver e não conseguindo se colocar tanto para viver o amor. Então, às vezes, dentro desse cenário, dependendo de como a vida está, a gente entende que a ideia de um relacionamento não vai funcionar mesmo. Porque a gente não vai conseguir lidar com as responsabilidades afetivas de uma relação. Isso não significa que a pessoa não tenha intenções com você. Tem sim, vejo cartas aqui, por exemplo, nesse 4 de paus também, a ideia de bons momentos entre vocês, de uma energia positiva que flui, de vocês desfrutarem de oportunidades, tá, para poder fluir. Mas eu acho que alguém que possivelmente não vai saber lidar bem com cobranças, não é a pessoa querendo se envolver de uma forma tão séria agora, tá? Então eu vejo a pessoa nesse ponto aí com você, né? Por um lado,
outras circunstâncias da vida, então fatores externos que geram sim uma postura mais de razão, então aquela pessoa que pode ser mais fria, mais distante com você, sim, porque batem os problemas na cabeça e a pessoa realmente precisa mirar o foco para essas questões que devem ser resolvidas, né? Então isso já tira naturalmente a calma para se viver de uma forma mais romântica. E por outro lado, essa postura, é esse momento dele ou dela que é o de poder se sentir livre também, experimentar a própria liberdade. Então eu acho que não é a pessoa que quer se prender, não quer assumir propriamente uma responsabilidade afetiva, o que não significa não ter intenções com você. Inclusive, intenções que podem fluir para um comprometimento maior, porém de modo natural e não sendo determinado, tá? Então, é o que eu te falei, não é o caso de você esperar dele ou dela agora, aquela pessoa que vai te dizer assim, olha, então a nossa situação é essa, eu quero tal coisa com você, não espere por esse tipo de definições. É uma pessoa mais propensa a ir vivendo, a deixar fluir e ver as coisas surgirem naturalmente, ao invés de se determinar qual é o status da relação, tá? Então esse é o momento, isso faz parte do momento também dele ou dela com você, para você entender o que se pode esperar, tá? Vejo intenções, mas vejo alguém caminhando dessa maneira. Então aí você já sabe, né, que tipo de conversa cabe, que tipo de conversa não cabe. É alguém que vai quebrar o silêncio com você? A gente ainda vai precisar de mais cartas para te passar essa parte da resposta. Então vamos agora aqui para o tarot da Renascença. E aí, gente, dentro dessa situação aqui, que eu expliquei, né, de a pessoa tá no momento do louco, que é o de intenções com você, de se permitir a viver experiências a dois dentro do possível, talvez não seja o melhor momento para isso também, tá? E acredito que uma coisa é vinculada à outra. Se a pessoa está vivendo uma fase difícil da vida, isso tira realmente possibilidades de se viver o amor, né? Então não é a pessoa com tanto espaço para isso. Eu acho que não é o que está em foco na vida dele ou na vida dela agora, resolver a questão afetiva, tá? Pode ter outro assunto que está sendo mais importante na frente, é normal, tem hora que a gente está, são momentos, agora eu quero me dedicar mais à minha vida amorosa, agora eu estou precisando me dedicar mais ao meu trabalho, a um problema que tem na minha família, a saldar algumas dívidas, enfim, então são fases, né? E não vejo uma pessoa tão dada agora a querer resolver a parte afetiva, né? E isso combina também com a necessidade, então deixa alguém de deixar fluir, de não querer determinar o que vai ser ou deixar de ser no amor. Então, como eu falei, se houve da sua parte algum tipo de cobrança nesse sentido, isso explica o afastamento, né? Pode te ajudar a entender por que a pessoa acabou dando um gelo aí, porque sentiu esse tipo de cobrança e fugiu, tá? E também fica já a dica para você, se você quiser partir para o tudo ou nada, para mim tem que ser relacionamento sério ou nada, então eu vou enquadrar, você vai perder, tá? Porque é a pessoa que não vai assumir algo agora, o que não significa não ter intenções com você, mas é a pessoa que está vivendo como é possível viver, tá? Então, cuidado com cobranças emocionais. E aí eu te dou a dica para você saber como conduzir as coisas. Se é alguém de quem você gosta, então cabe compreensão, saber procurar ver pelo que a pessoa passa, qual é o momento e o que é possível e o que não é, né? Às vezes a gente querer arrancar na marra algo de alguém que não está conseguindo, não está em condições de nos entregar, é onde a gente coloca tudo a perder, tá? Então no tarot da Renascença para você tá vindo a Imperatriz. Temos aqui essa carta que é do 2 de paus. Temos o mundo. Aqui vem tanto arcanos maiores quanto menores. É um tarot temático. Os arcanos menores são... Olha, essa carta foi muito importante, tá? Que é a carta da modéstia ou 7 de copas. E os arcanos menores dele são totalmente diferentes, tá? Então o que nós temos aqui no tarot da Renascença para você? Te explicando mais aí sobre o ser de luz, que talvez não esteja tão iluminado assim, mas agora a gente já começa a entender um pouco mais, né?
qual é o momento dele ou dela com você. Já vimos alguém que tem intenções, mas que não está em condições de assumir um compromisso. Não é uma pessoa no melhor momento para assumir responsabilidade afetiva. É uma necessidade para ele ou para ela de deixar fluir, de caminhar mais leve. Às vezes isso é importante mesmo para nós, certo, gente? Aí nós temos aqui a Imperatriz, mostrando alguém que gosta de você, né? Então, sentimentos estão aqui, na Imperatriz, que traz muito da energia do amor e traz a questão de comunicação, de expressão. Então agora eu consigo te responder. É alguém que vai quebrar o silêncio com você? Sim, na Imperatriz eu vejo alguém falar com você, tá? E num dado momento aí, num momento mais oportuno, te explicar mais da situação. Eu acho que isso é positivo, porque penso que seja o que está faltando, penso que seja onde o ser de luz pecou com você, né? Não expondo melhor a situação e te deixando saber também. Agora, um dos motivos pelo afastamento pode ser o que eu falei, se houve cobrança emocional da sua parte. Aí a pessoa que sente que não está em condições de assumir uma responsabilidade afetiva, se sentiu acuado, se afastou. Essa é uma reação natural das pessoas, né? Então, leve em consideração se isso aconteceu. Mas eu vejo essa expressão na Imperatriz, tá? A pessoa que se coloca melhor, que se posiciona melhor, tá? Então, é alguém que vai falar com você. Sim, tenho aqui esse 2 de paus, que no tarô da Renascença mostra alguém ali num momento de conflitos mesmo. Então, olha, é uma carta que sugere aqui luta, ou seja, é alguém passando por problemas de fato, e aí isso muda o foco, né? Isso faz com que a pessoa precise ver o que é prioridade na vida. Então é a justiça, peraí, deixa eu organizar as ideias, ver o que eu tenho que fazer primeiro, né? É aquele momento de a gente olhar para a responsabilidade e primeiro fazer o que deve ser feito, depois o que se quer fazer. É alguém vivendo esse momento. O mundo mostra mais de alguém que gosta de você, certo? Existem sentimentos, é alguém que se vê ao seu lado, sim, tá? Existe aqui uma sensação de encaixe, de química, de afinidades, né? Uma percepção de um caminho de realizações, tá? Mas, de fato, é alguém que não está no momento adequado de conduzir uma responsabilidade afetiva, de assumir algo, né? Então, é mais fácil deixar fluir, deixar acontecer naturalmente. Essa carta aqui que eu virei, que eu disse que foi muito importante, ela mostra o ser de luz aí na seguinte situação agora. Tem que ser uma coisa de cada vez na minha vida, tá? É uma carta que mostra a importância que a pessoa sente de lidar com um assunto de cada vez. Então, vemos alguém de fato passando por um problema aqui, enfrentando alguma situação complicada e não conseguindo, a verdade é essa, não conseguindo se dedicar ao próprio coração, aos sentimentos, se dedicar a você, né? Então, vejo que pode ser alguém que está ausente por isso. Adiou as coisas. Faltou comunicação? Faltou. Já te falei, acho que foi onde ele ou ela pecou, mas também pode ter acontecido como uma reação natural de alguém que se sentiu acuado, caso algum tipo de cobrança tenha sido colocada entre vocês. Então a gente está vendo uma pessoa que tem intenções, mas eu acho que é alguém aqui que está desejando contar muito com a sua compreensão, para que você entenda o momento, entenda o que é possível, o que não é, tá? Veja alguém que vai conversar com você. Sim, temos a expressão aqui na Imperatriz, e temos o mundo, que é muito importante, mostra, né, a parte sentimental dele ou dela com você. Então existe uma ligação de afeto aí. E veja a pessoa aqui precisando lidar com um assunto de cada vez, ou seja, é a hora certa para cada coisa e não adianta forçar uma barra, né? E aí reforço a dica que eu já te dei, se você tentar forçar agora e pro tudo ou nada, você vai perder, porque é uma pessoa que não está em condições de viver o amor e principalmente de assumir um relacionamento sério, tá? Vamos ver o baralho cigano agora para fechar, então, aqui a sua consulta. E veja alguém quebrar o silêncio com você, não só pela Imperatriz que traz a comunicação, né? Mas por outros elementos também. O mago, que indica, né, o ser de luz vendo aí um caminho para vocês trilharem,
E essa primeira carta que eu te passei na consulta, onde eu já falei para você, né, rapidinho, que não era alguém que perdeu interesse, alguém que vai lutar por você. Então eu vejo alguém se colocando mais ao seu lado, mas é uma questão da hora certa mesmo. E agora entendo que não seja a melhor fase entre vocês, porque não vejo uma pessoa em condições para fazer valer mesmo. A lua está aqui no baralho cigano, o urso, a carta dos pássaros e a carta da foice. Então, o que a gente tem aqui para você? A foice está mostrando agora essa fase aí, né? Então, de distância emocional, ao mesmo tempo fala da pessoa precisando tirar algo da frente para poder fluir mais na vida. Então, reforça a ideia realmente de problemas presentes, de preocupações presentes. E por conta disso, situações entre vocês sendo adiadas. Essa carta dos pássaros fala muito sobre aquilo que fica para depois. O tempo certo para cada coisa. E já falei isso para você aqui, nessa carta. A pessoa indo devagarinho, precisando resolver um assunto de cada vez. Não dá para misturar muito as bolas agora, tá? Então os pássaros é uma carta que indica alguém que quer estar ao seu lado, tá? Então traz mais da ideia de intenções dele ou dela com você, mas de fato situações sendo adiadas. O urso traz a ideia do apego. Pode ser aquela pessoa que em dados momentos fica com a sensação de ter o medo de te perder, e aí pode de uma hora para outra também agir diferente, né? Para ter um cuidado a mais que está deixando de ter, porque sente que você pode acabar se cansando, bate um medo de te perder. Então o urso mostra mais dessa ideia aqui, da pessoa que tem sim, ou pode ter algumas atitudes aí para se preservar o que há entre vocês, a pessoa que não quer perder, tá? E a lua reforça então aqui mais dos sentimentos, né? Uma pessoa que sabe ver as suas qualidades, que te admira, que gosta de você mesmo. Isso já foi mostrado na Imperatriz, que é uma carta que traz muito da energia do amor, no mundo, aqui na Lua também, tá? Mas é importante você entender qual é o momento do ser de luz aí, o que este alguém pode te oferecer agora, como as coisas podem ser conduzidas, né? Às vezes a gente tem que se adaptar às dificuldades e às vezes a gente tem que realmente esperar certas coisas. Vejo entre vocês, de fato, né, situações sendo adiadas, mas isso não significa que a pessoa perdeu o interesse. Há intenções com você? Sim, e vejo alguém que vai quebrar esse silêncio, que vai se posicionar um pouco mais, mas a fase agora realmente envolve espera. O tarô mostrou isso, o baralho cigano também, certo, gente? Então, isso tudo eu acho que te ajudou a entender um pouco melhor da situação, pelo que a pessoa que você mentalizou está passando, qual é a situação, o que se pode esperar, tá? Pelo menos você viu que não é uma pessoa que desistiu, que perdeu o interesse, então um silêncio que está rolando aí não significa isso. Você viu tudo que faz parte do momento, certo? Desejo ter te ajudado, então é a minha intenção de sempre aqui, né? Te levar um pouquinho mais de entendimento onde está faltando. E se eu conseguir uma dosinha disso, então a minha missão com você fica cumprida. Desejo ter te ajudado. Gente, muito obrigado por ter participado aqui dessa leitura comigo. Agora eu vou recolher para a gente atender a galera da outra pedrinha. Uma leitura bem cuidadosa aqui que eu passei para você. Opa, dei uma mexidinha na câmera, tudo certo, tudo sob controle. Vamos lá então, agora vou trocar aqui a jade pelo quartzo azul. Só vou dar um golinho na água para a gente seguir. Quartzo azul na mesa, você que está comigo então na segunda opção. Vamos lá, salve espiritualidade, salu bananã, sua bênção, mãe nanã buruquê, sua proteção, tira do nosso caminho tudo que atrapalha a nossa evolução, que a nossa vida possa fluir de forma mais leve,
sem ficarmos derrapando nos mesmos problemas. Sua inspiração, Mãe Nanã, para que as melhores respostas aqui sejam encontradas e transmitidas a todos os que estão comigo nesse instante, precisando aí de um conforto, de um entendimento maior para viver. Considerando direcionamento afetivo, equilíbrio emocional. Vamos lá, gente. Suas cartas, então. O Arcano da Morte é o primeiro, junto com a Rainha de Espadas. O Diabo, com 6 de paus. E o Carro, com o 7 de copas. Bom, o que eu vejo aqui? Uma pessoa passando por uma fase de mudanças, o Arcano da Morte indica isso, né? Um período de transição, onde a pessoa está vivendo um momento mais racional, tá? A Rainha de Espadas está aqui, certo? Trazendo essa característica, elemento ar, mais então do mental presente ali nessa fase, onde a pessoa está sentindo mudanças na vida e precisando organizar ou reorganizar o próprio caminho, tá? Então isso indica uma fase importante pela qual o ser de luz passa aí, que é o de se recolocar na vida, de ajeitar as coisas, né? Então, mudanças importantes em andamento e a pessoa precisando realmente agir de maneira focada. Isso daqui tira muito do aspecto de a pessoa conseguir encontrar mais espaço para romantizar, porque fica mais dentro aqui da responsabilidade com a vida, de organizar as coisas para viver, né, de deixar tudo nos trilhos, enfim. Então é uma pessoa focada, né, e pode ser aquela pessoa que está sem o tempo para dedicar ao amor, exatamente por passar por mudanças, por sentir coisas ficando para trás, né, e essa transição mesmo onde precisa ajeitar tudo. É como a gente fizesse uma mudança física mesmo, mudar de casa, né? Um monte de coisa fica parada na vida porque a gente está no meio daquela situação que deve ser resolvida, que deve ser minimamente organizada para a vida ter condição de acontecer, tá? Então vejo a pessoa que você mentalizou passando muito por esse tipo de coisa, que pode envolver questões familiares, que pode envolver parte profissional, né? E aí a pessoa fica como? Sem cabeça para romantizar, para dar espaço para os sentimentos, né? Vejo então a pessoa passando por uma situação assim e isso naturalmente, né, tirando possibilidades afetivas. Mas não vejo alguém que perdeu interesse em você não, tá? Isso já dá para te responder também e aí você já começa a ter uma calma um pouco maior a partir de agora na consulta, né, com essa resposta. Por quê? Te traz uma certa tranquilidade. É alguém de quem você tanto gosta e a ideia de esse alguém ter perdido o interesse em você, às vezes, causa medo, né? Porque a gente fica sem o chão para pisar. E agora, né? Eu estava ali alimentando esperanças, criando ideias, e de repente fico sabendo que a pessoa perdeu o interesse. Então isso me deixa sem saber, né, como me mover na vida agora e aquela necessidade de a gente se refazer, né? Não é o seu caso. Então eu acho que isso já te traz uma certa dose de calma, sim. E vejo alguns aspectos importantes aqui surgindo entre vocês, tá? É alguém que não perdeu o interesse, acho que está passando por uma fase meio tensa, meio complicada ali, que está exigindo foco, tá? Lidar com responsabilidades, então aquela pessoa que acaba não tendo tempo mesmo para dedicar à vida pessoal, também, diria isso. Mas vejo alguém numa situação muito interessante aqui diante de você, que é a seguinte, parte desse processo, então, de um silêncio que está existindo entre vocês, pode ser, sim, não só por essa situação de mudança que eu expliquei,
mas pelo fato de a pessoa até então ter passado um tempo aí sem saber direito o que queria com você, numa certa falta de clareza mental em relação às coisas a dois, né? Isso está aqui no diabo. A pessoa que não sabe direito aquilo que quer viver, que pode se deixar influenciar muito pelos outros, que fica se prendendo às opiniões alheias, não age com personalidade, tá? Então, aquela pessoa que se afasta também, muitas vezes querendo ganhar o tempo, por não saber direito como se colocar ao seu lado, por ouvir pessoas que às vezes são pessoas erradas, que ficam tentando fazer a cabeça dele ou a cabeça dela, né? Enfiar ideias. Aquela pessoa dando ouvidos demais, eu diria, no diabo ali, e vejo nesses 6 de paus a vitória sobre esse diabo, tá? Então a pessoa que acaba se libertando desse tipo de influência para conseguir enxergar melhor aquilo que quer viver com você. Então, parte do silêncio, do afastamento, eu acho que envolve sim situações da vida que tiraram muito do espaço da pessoa conseguir, para a pessoa conseguir se preocupar com as questões pessoais, com a parte amorosa, né? E parte também desse processo aqui. Mas aí eu já vejo uma situação que evolui de uma forma positiva, porque é alguém que se liberta desse tipo de influência, de opiniões alheias, da pessoa que não age com as próprias verdades. Vejo alguém conseguindo olhar mais para si. Essa própria combinação aqui do tarô, a primeira da morte com a espada, pode mostrar esse tipo de mudança emocional também, da pessoa que justamente se desvincula das opiniões alheias de certas influências e começa a seguir mais as próprias ideias, mais do próprio modo de viver. E aí aquela pessoa mais preparada para viver e fazer acontecer também, tá? A partir daí a gente tem entre vocês algo que flui. Aí vem o movimento do carro, onde agora as coisas estão paradas, né? Então você está no silêncio, afastamento, não está rolando comunicação. Esse carro mostra o quê? Alguém que vai te procurar, certo? Que está vendo o caminho entre vocês, a pessoa conseguindo entender mais dos próprios sentimentos, mais do que significa poder estar com você e deixando de ouvir os outros. Principalmente se você sabe que isso andou acontecendo. Eu sei que tem gente comigo aqui neste instante, para quem essa mensagem vai calhar, né? Você vai saber, realmente, a pessoa fica dando bola para os outros, para as opiniões dos outros, deixa de viver o que pode viver, e aí as coisas entre nós travam por causa disso. Eu sei que tem gente que passa por esse tipo de situação, mas a boa nova para você então é exatamente a vitória sobre essa interferência, essa influência do diabo. Então a pessoa que se liberta das opiniões alheias, daquilo que os outros acham, e vai viver o que sente que precisa viver. E aí vem o carro, aí a coisa flui, né? Aqui nós temos o movimento, nós temos a procura, temos uma pessoa seguindo uma linha mais reta com você. O carro, com a rainha de espadas aqui, é perfeito nisso, olha, a mãozinha da rainha apontando a linha reta ali, e o carro, com a pessoa que olha para frente, olhos na estrada e vai fazer acontecer, vai fazer as coisas se movimentarem, tá? E aí, esse 7 de copas que vem aqui, ajuda porque traz mais da emoção à tona, aquela pessoa que vai sonhar, que vai idealizar, que pode começar a fazer mais planos com você, né? Pensar em situações para vocês viverem juntos. Então isso está muito aqui, olha, na imaginação, naquilo que flui, pelo emocional, tá? Onde a pessoa dá mais vazão aos sentimentos e aí, né, as ideias começam a aparecer daquilo que se pode experimentar a dois. E essa carta mostra também, dentro do contexto que a gente está vendo, alguém que se liberta de ilusões, de influências alheias, de opiniões, de palpites, né? E consegue ver o que é mais concreto para viver com você. Então, aquela pessoa que dá realmente uma clareada na mente para entender o que dá para viver e como pode fazer. E aí veja alguém quebrar o silêncio com você, sim, e uma pessoa mais preparada para viver o que se pode viver a dois, dentro de uma nova fase, seguindo uma linha mais reta. Aquela pessoa que agiu com você, buscando ganhar tempo, eu acredito, buscando respostas em si, passando por uma fase de transição importante da vida, resolvendo assuntos pessoais, eu acho que revendo muito dessa parte também de seguir a cabeça dos outros, né, de aceitar certas influências. Então, vejo nessas cartas aqui do tarô alguém que pode ter se distanciado de você por precisar assimilar
tudo isso, né? E o resultado eu vejo como positivo, de alguém sabendo mais daquilo que quer com você, tá? Então vem comunicação, vem procura alguém que vai quebrar esse silêncio com você. Sim, e o que dá para esperar de uma comunicação é uma pessoa mais decidida, tá? Então isso está surgindo aí entre vocês. Agora eu vou colocar o tarô da Renascença. Vamos a mais ideias. Caiu um montão de carta aí, não vale, né? Aí a gente tem que voltar a embaralhar mesmo. Quando cai uma só, geralmente eu já deixo na mesa. Mas assim não. Suas cartas aqui então. 4 de espadas, tá surgindo. Cavaleiro de paus. Aqui eu tenho valete de ouros. E o rei de ouros. Importante o que veio no tarô da Renascença, porque a questão que eu falei de a pessoa às vezes se deixando levar pelas ideias dos outros, que estava lá no diabo, de repente isso tendo atrapalhado entre vocês, porque a pessoa que se deixa influenciar e aí quer viver de repente uma determinada situação, mas fica pensando que vão achar disso, né? E aí a pessoa que não segue tanto das próprias verdades. Vejo que isso aconteceu muito entre vocês, vejo que isso atrapalhou. Mas ao mesmo tempo a pessoa vencendo esse tipo de influência, passando a se colocar de uma forma diferente, tá? A partir de agora. Parte desse processo veio aqui no tarô da Renascença com uma carta que está mostrando a pessoa que caiu muito em contradição, no sentido de não saber como coordenar as coisas. É aquela pessoa que ou acha que está, por exemplo, está com um problema no trabalho, e aí então vai ter que resolver tudo ali, esquece de todo o resto da vida. Tá com foco só no trabalho, né? Então não é a pessoa que sabia coordenar, cai muito em contradição e aquele conflito interno, sabe? Da pessoa que quer viver certas coisas, mas aí ao mesmo tempo se preocupa com os outros e pode se comportar de uma maneira com você num dia, totalmente diferente no outro dia, caindo em contradição porque fica nesse conflito interno e não sabendo como conciliar as coisas na vida, como coordenar, né? Tudo bem, os assuntos do trabalho ficam aqui, mas eu também tenho que viver, então eu tenho que ser feliz também. Não, se a pessoa passa por um problema, então ela perde a capacidade de jogo de cintura e de coordenar as coisas na vida. Vejo esse tipo de situação tendo acontecido aí também entre vocês, aquela pessoa que caiu muito em contradição. Mas veja um processo positivo, o tarô tradicional mostrou, né? Resoluções importantes aqui, a pessoa que se coloca numa linha mais reta, que age mais pela própria cabeça e consegue conduzir a vida com mais facilidade, para criar mais possibilidades para viver com você, né? E aí vejo alguém aqui, então, dando uma pausa agora, tá? Também vimos aqui, né, muita coisa para ele ou para ela digerir, no sentido de transformações pessoais, de passar a se libertar de certas influências, de conseguir resolver um assunto pessoal, às vezes problemas pessoais, problemas no trabalho ou em família também, podendo fazer parte disso, né? Vejo então a pessoa precisando dar uma pausa aqui, se refazer nesse 4 de espadas. Isso pode falar também sobre o silêncio dele ou dela com você, aquela pessoa que está precisando de fato, né, dar uma pausinha na vida, mas a partir daí surgem situações importantes, que é a pessoa disposta a viver coisas novas e mais dedicada. Então, com a consciência de que devagarinho se vai conquistando, devagarinho se vai vivendo, o importante é não deixar passar oportunidades e que as mudanças que são importantes também vão se processando aos poucos, né? Então, aquela pessoa mais consciente de que não precisa esperar tudo ser perfeito para começar a viver e vai dar os passos com você conforme podem ser dados. Então, eu vejo uma pessoa que andou meio complicada aí, viu?
ao seu lado, né, a pessoa de quem você gosta, de quem você esperou melhores atitudes, mas caindo em contradição, ouvindo demais os outros, né, dando ouvidos a quem não devia, e vendo problema onde não precisava ter também. Isso eu acho que atrapalhou muito de esse alguém dar os passos na vida. E vejo alguém com um certo sofrimento emocional aqui, gerado por essas questões mesmo, por esse comportamento. Então, eu acho que é alguém que andou passando dificuldades aí, não só criadas no amor, né, para faltarem mais chances entre vocês, mas aquela pessoa que andou derrapando em tudo mesmo, né, e por complicar, por seguir a cabeça dos outros, por ficar sem referência. Veja alguém que andou meio sem referência aqui na vida. Então, é aquela pessoa que acaba caindo num silêncio com você, porque tá sem referência, tá, a pessoa meio perdida na vida mesmo, meio sem rumo. Veja alguém que andou passando por isso, mas tá se ajeitando, tá se reencontrando. E isso traz possibilidades, né, traz equilíbrio para a pessoa poder se colocar mais com você, de uma maneira mais firme, seguindo uma linha mais reta, como nós dissemos, se permitindo mais, tá? Vamos ver o baralho cigano agora. E o fato de a gente ver aqui no tarô da Renascença a contradição que apareceu, né, de alguém ora se guiando pelas próprias vontades, ora pelas vontades dos outros, então esse conflito interno gerado, eu acho que isso gerando muito desgaste, aí aparece mesmo, né, a necessidade de a pessoa dar uma acalmada, se refazer e ao mesmo tempo a vontade de viver coisas novas e uma dedicação maior aqui. Então uma pessoa mais consistente também para lidar com você. Disso você pode esperar coisas boas. Baralho cigano, para a gente fechar, vamos lá. Suas cartas aqui, a montanha, o chicote, os pássaros e a carta do rato. Olha só, gente, as cartas do baralho cigano são difíceis, né? Montanha, chicote e rato, trazendo o quê? Dificuldades presentes, aborrecimentos, desgaste. Então, realmente, a pessoa que caiu muito em contradição, que está com a necessidade de se refazer um pouco, de ter se desvencilhado de influências negativas, precisou possivelmente também resolver alguma situação importante da vida, muita energia foi consumida nesse processo, né? Vejo alguém ali realmente resolvendo dificuldades aqui, gente, na montanha e no chicote, alguém que não está passando por situação fácil mesmo não, tá? Então às vezes a gente acha que a pessoa só está com má vontade para o nosso lado, mas não, vejo aqui também um processo meio sofrido, né? De problemas para se resolver, dificuldades aí, desgaste, prejuízo, alguém que pode ter se prejudicado de alguma maneira, seja no profissional, seja problemas financeiros, ou essa parte emocional mesmo, né, de muita gente às vezes querendo fazer a cabeça, influências, a pessoa que se deixou levar muito por isso, mas que está vencendo esse tipo de postura para seguir mais das próprias verdades, mais daquilo que se quer viver, né? Então a fase é realmente de silêncio, de desgaste aqui, né? Porque nós vemos essas cartas complicadas do baralho cigano, trazendo realmente problemas pelos quais a pessoa passa, dificuldades enfrentadas, isso tirando a energia para viver, tá? Então isso mostra uma pessoa que realmente andou ou anda meio perdida aí na vida, mas está se reencontrando. Uma fase que não é fácil para ele ou para ela, como eu disse, às vezes a gente acha que é só má vontade, né? Da pessoa de não nos corresponder. Às vezes a pessoa está sem rumo mesmo, está mal emocionalmente, né? E é o que a gente viu aqui, mas as coisas ao mesmo tempo melhorando, né? Intenções estão presentes, não é alguém que desistiu de você não, tá? Vejo aqui situações importantes se desenhando, e alguém que se permite mais, que vai te procurar, que vai quebrar o silêncio, mas é uma fase agora que não está fácil, então essa fase exige compreensão. A carta dos pássaros também aqui no baralho cigano,
mostra certas questões entre vocês sendo adiadas, tá? Então, não é a hora certa para se esperar acontecer, tá? Mas a resposta que fica é a de alguém que não perdeu o interesse em você, tá? Então, com isso, pelo menos você já sabe que vem coisas boas pela frente, tá? Questão de se procurar entender um pouco mais os pontos agora, né? E eu acho que isso vai gerar uma tranquilidade, pelo menos, para você saber que não é o momento certo dele ou dela com você mesmo. Isso não significa alguém que perdeu o interesse. E vimos algumas situações positivas aqui, né? De a pessoa começar a agir mais pela própria cabeça, mais direcionamento, se libertando de contradições, se permitindo mais, tá? Mas agora é o momento de a pessoa se refazer, alguém que precisa mais do próprio canto mesmo, tá? Mas vai te procurar, vai quebrar esse silêncio. Isso demora, gente? Eu acredito que vamos contar com umas 2 semanas pelo menos aqui, tá? Só para te dar uma base, para você não ficar com aquela ideia, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, né? Tô vendo um processo aqui, então não vejo uma procura de imediato não, mas vejo acontecer, certo, gente? Então essa foi a resposta para você. Desejo ter te ajudado aqui, foi bem detalhada, né? Bastante informação. Reveja se precisar, então, para você conseguir absorver melhor, tá? Dependendo da importância que tinha esse assunto para você no momento. Combinado, gente? Gratidão pela sua presença, então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima consulta.